Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense, do nosso Flusão. Fluminense venceu o São Paulo hoje, a gente tem muita coisa para comentar sobre esse jogo, mas pelo menos vencemos, 3 pontos ali, Fluminense chegando a 30 no Campeonato Brasileiro, isso é excelente para dar um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, mas o Fluminense continua mostrando problemas que são recidentes, tá? São problemas que a gente vem sofrendo já tem um tempo. O negócio a gente precisa conversar. Mas, por favor, não esqueça de se inscrever, de deixar o tricolike, ajudar a gente aí, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal também, é muito importante. E sim, meus amigos, estamos de cenário totalmente mudado e deve ficar assim, tá? Já vou te adiantar, no finalzinho do vídeo eu troco uma ideia com vocês e explico tudo direitinho. Beleza? Mas vamos lá, gente. Fluminense hoje venceu o São Paulo. São Paulo que vem com uma crise danada, mas o Fluminense conseguiu fazer o dele, né? Ainda bem, né, pessoal? A gente tava ali, eu particularmente, confesso pra vocês, que é o tipo de jogo que a gente fica um pouco com medo, né? Porque a gente vê um Fluminense ali que gosta de dar aquela ressuscitada nos amiguinhos, mas isso não aconteceu no jogo de hoje, apesar da gente ter tido no jogo de hoje momentos que a gente ficou preocupado. Eu, particularmente aqui em casa, fiquei muito preocupado, ainda mais quando o Fluminense toma gol em 78 ali, né? Com todo o contexto, eu falei, não acredito que a gente vai dar mole de novo, não acredito nisso. Mas assim, vale destacar, pessoal, que não aconteceu, tá? Não aconteceu o pior, porque como você viu, nós vencemos. O que dá pra gente tirar aqui de bem legal é o Fluminense, né? Já com 30 pontos. Vai ser muito legal passar a Copa do Mundo pensando no Fluminense num G4, tá? E isso tá caminhando, isso, assim, dificilmente, quer dizer, eu acho que nem tem como o Fluminense ser do G4 mais. Então, passaremos a Copa do Mundo, né? Sabendo que o Fluminense no Brasil tá no G4 e isso já dá uma tranquilidade muito grande pra gente, né? É claro que agora todos os holofotes estarão apontando para o jogo contra o Bolívar, né? E eu tenho minhas preocupações para esse jogo, porque o Fluminense precisa fazer muitos gols e o Fluminense é um time até que cria oportunidade, porém perde muitas chances, tá, pessoal? O Fluminense perde muitas chances e hoje não foi diferente, perdeu muitas chances também. Mas vamos lá, pessoal, o que a gente viu desse jogo aí? Bom, começando pela escalação, eu já vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei quem inventou que essa escalação aqui, esse meio de campo aqui funciona, né? Que é Nonato com Hércules. Eu não sei porque esse time, esse meio de campo fica totalmente perdido. O Hércules fica totalmente sobrecarregado. O Nonato não sabe o que faz. O Nonato não sabe se joga de primeiro volante, de segundo, se ele tem que sair, se ele tem que chegar. O Nonato, certas vezes, assim, nesse jogo, parecia que o Nonato aqui era menos um em campo, tá? Tipo assim, eu falando, gente, Nonato, se apresenta, faz alguma coisa, vamos jogar. Mas parecia que o Nonato tava mais se escondendo do jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ele teve até alguns lances ali, mas assim. Esse meio de campo não me convence. Esse meio de campo não me convence. É claro que, poxa, falta o Martinelli, que é o grande homem desse meio de campo. Vamos esperar para ver se o Martinelli vai conseguir surpreender todo mundo e aparecer aí no jogo contra o Bolívar. Eu estou acreditando nisso, né? Mas sem Martinelli, esse meio de campo é uma loucura, é muito ruim. Até o próprio Hércules, sem Martinelli, ele é um jogador diferente, tá? Até o próprio Hércules, sem Martinelli, ele, né, é bom jogador, mas com o Martinelli parece que ele potencializa ainda mais, tá? Então vamos esperar essa volta aí. Porém, voltando a falar da escalação, é impressionante como essa é uma das piores zagas que eu já vi, tá? Eu tenho 34 anos, tá, pessoal? Então, assim, eu vi muita gente ruim na zaga do Fluminense, mas essa dupla de zaga, ela não é só ruim, tá? Ela é danosa ao Fluminense. Ela é o nosso calcanhar de Aquiles. É o nosso grande problema. É o nosso grande problema. E outra, tá? Eu sei que eu vou falar do problema crônico do Fluminense em bola aérea, mas aqui é qualquer bola. É bola intermediária, bola rasteira, bola aérea. A zaga é totalmente. Cara, o Inácio e o Freitas eles são chama-gol. E é impressionante. E outra, parece que os dois estão assim.
Mesmo a torcida apoiando, tu vê que a torcida não tava vaiando o Freitas, não tava vaiando o Inácio, e mesmo assim, parecia que eles estavam sentindo uma pressão tão grande. Mas cara, eu não sei. Eu confesso. Eu tô começando a achar que tanto o Inácio quanto o Freitas sentiram muito a camisa do Fluminense, tá? Não, é porque, né, vamos ser honestos, né? Ambos vieram de times menores, campeonatos menores, né? Um veio do Alianza Lima, outro do Sporting Cristal, pô, pelo amor de Deus, né? Então, assim, hoje, eu acho que hoje ficou muito claro do vídeo do Nino hoje, tá? Quer salvar a temporada? Vai atrás do Nino. Ou de. Ah, não quero o Nino. Vi muita gente falando, não, Thiago, eu não quero mais o Nino, porque o Nino quase foi pro Palmeiras. Eu quero que o Nino morra. Tem gente, né? Então eu falei, cara, se não for o Nino, mas tem que ser um centroavantaço, né? Desculpa, um zagueiraço, um zagueiro muito bom, né? Pra essa zaga, porque senão, meu amigo, vai ficar muito difícil e é complicado, né? Tem que trazer pelo menos um grande zagueiro. Pra direita, pra esquerda, a gente ainda testar o Milan, né? Porque o Milan pode ser um bom nome. Mas, galera, essa foi a escalação. O Arana na esquerda. Hoje o Arana também teve grandes chances, né? Só que o Arana, ele só tem a perna esquerda também, né? A perna direita dele, eu acho que ele não consegue nem quando sai da cama acordar. Ele tem que colocar a esquerda, porque se ele colocar a direita, talvez ele caia, né? Porque teve um lance hoje, não sei se foi o Savarino, se foi o Canóbio. Canóbio, que fez um grande jogo hoje, tá? Aí, ó, eu falando bem do Canóbio. Vocês sabem que aqui não tem perseguição ao jogador. A gente fala o que a gente vê. Mas assim, teve um lance do Arana, pessoal, que a bola veio, assim. No começo do jogo, no primeiro tempo. Cara, ela ficou a feição de tu pegar de direita. Só que o Arana só tem esquerda. Ele tentou, sabe? Ai, meu Deus. Então é isso, né? Então, assim, o Fluminense fez um bom jogo. Eu acho que essa não é nem a pergunta correta, né? Eu acho que a pergunta é o que faltou pro Fluminense, né? Porque falta muita coisa por esse time do Fluminense, tá? Falta, né, um sistema defensivo que traga confiança pro torcedor. Falta pro Fluminense um meio-campo. Porque, cara, não pode você tirar o Martinelli e o meio-campo do Fluminense inexistir com todas as peças. Já usou Bernal, já usou o Otávio, já usou o Nonato, já usou o Alisson, já usou o Hércules. Ninguém consegue substituir o Martinelli. Por isso que eu digo pra vocês, o fato do Fluminense ir no meio do ano buscar jogadores como a gente trouxe aqui, talvez o Zé Vitor, o Lucas Rodrigues, um menino de 18 anos que tá bombando aí, é muito por isso, porque o meio de campo do Fluminense não existe, o sistema defensivo do Fluminense também não. O que a gente tem um pouco de bom é Lúcio Acosta, Savarino, hoje o Canóbio. Isso. É isso, Canóbio. É isso. Foi muito importante taticamente, defensivamente, correndo, roubando bola, mas ofensivamente também foi excelente, chegando na linha de fundo, dando passe para gol, chegando para finalizar. Porque você é ponta, você precisa entregar esse número ofensivo. Às vezes você nem vai entregar o defensivo, mas só de entregar o ofensivo você já fez a sua parte, né? Mas hoje ele fez tudo. Hoje o Canó para mim foi o melhor jogador em campo, tá? Marcou muito, correu demais. Aquele gol, o primeiro gol só aconteceu por causa que foi o Canóbio, né, que ganha aquela disputa ali, na força, na velocidade. Talvez outro jogador não conseguiria fazer aquilo ali. É muito forte, é muito rápido o Canóbio, né? A gente também teve o John Kennedy, que saiu cedo, né, mas fez um grande jogo. Lúcio Acosta, achei um pouco apagado hoje, juntamente ali com o Savarino. Savarino cresceu um pouco mais quando ele veio pro meio. E aquilo que a gente falou aqui na hora do Flu, hein? Você testemunha. A gente falou, eu falei, né? Eu tô sentindo o Savarino, quando ele vai pra ponta, ele cai muito de rendimento. Não é? Cara, isso eu vi. Tanto é que quando o Savarino volta pro meio, na saída do Lúcio, parece que ele dá uma aflorada, né? Sei lá, eu acho que o Savarino não é ponta, não, hein? Eu acho que o Savarino não é ponta. Eu acho que não. Minha luz vai querer queimar agora, gente? Pera aí. Voltando aqui, parece que a luz quer queimar, deixa ela queimar. Enquanto isso, eu vou aproveitando o restinho. O lá do fundo já deu ruim, né? Tu viu que já apagou, mas tudo bem. Então, assim, qual é o grande problema do time do Fluminense, né, cara? Eu gostei do que a gente. Do que. Eu, particularmente, gostei do que eu vi hoje em relação a
torcida e o clube e o time. Eu acho que tá começando a ser criado essa relação, né? Da torcida. Eu vi o Guga toda hora fazendo assim, ó. O Guga virou só meio que animador de torcida, né? Ele, aí o Arana também lá do outro lado, então assim. Aí parece que. Aí a torcida vem. Eu acho que isso é bonito, isso é tão legal. Pena que o Premier. E aqui vai uma crítica muito grande, tá? A Rede Globo de televisão, a Premier, que pelo amor de Deus. Todo jogo do Fluminense, parece que eu estou assistindo. Quando eu vou ver os comentaristas do Premier e o narrador, parece que estão sempre narrando pro time oposto do Fluminense. Toda vez é assim. Eu vou assistir Fluminense e Vitória. Aí os caras só ficam, não, para o Vitória melhorar, ele precisa fazer isso. Não, o Vitória tá falhando nisso. O Vitória precisa ir. E tipo assim, o Fluminense tá ganhando o jogo. Hoje foi a mesmíssima coisa. Ah, por que o São Paulo não está ganhando o jogo? Ah, por causa disso, o São Paulo está muito atrás. Por que o São Paulo não vai no contra-ataque? Por que não mexe? O Dorival Júnior tá chegando, não sei o quê. Não parecia que o Fluminense estava jogando ali, não parecia que o Fluminense estava ganhando o jogo, não parecia nada. Assim, assustador. E isso aconteceu diversas vezes, né? Então, assim, tá bem difícil assistir os jogos no Premiere. E o pior, eu pago. Eu sou assinante. Cara, e eu acho um absurdo. Eles precisam implementar o que eles fazem lá, o broadcast na NBA, onde você escolhe por onde você quer ver, né? Tipo assim, o jogo é Fluminense e São Paulo. Aí você quer ouvir pela ótica do São Paulo ou você quer assistir pela ótica do Fluminense, né? Tinha que ter essa escolha, porque eu não sou São Paulino. Eu sou fluminense. Eu não quero. Eu quero que se lasque o São Paulo, porque o São Paulo tá com crise, que não tá conseguindo atacar pelo meio, que tinha que aproveitar as costas do Guga. Parece que os caras estão torcendo contra o Fluminense, meu amigo. Dá essa sensação. Então, assim, bem difícil. E é um negócio que a gente paga, né? Paga um valor considerável por ano. Então, assim, complicado. Mas deixando a Premier pra lá, voltando a falar de Fluminense, eu acho que, como eu disse, né, está criando uma simbiose, sabe? Você vê que a torcida tá começando a. Pô, isso é muito bom. Só que, gente, enquanto a gente não resolver essa zaga, enquanto a gente não resolver essa bola aérea, que não é, aí eu tenho que falar, não é um problema de Zubeldia, tá? Essa bola aérea, ela é problema do Fluminense há muito, muito, muito tempo. Mano, já tinha. Diniz, já tinha. Então, assim, eu fico tentando cavar na minha memória o time que não era ruim. O Thiago Silva, no ano passado, deu literalmente uma maquiada, realmente, nessa questão da bola aérea. Porque o Thiago Silva, ele organizava a zaga, né? Ele era muito bom. Ele não era só um jogador de alto nível, ele era um jogador que organizava, né? Então, assim, isso meio que deu uma melhorada. Depois da saída do Thiago Silva, qualquer time, se botar aqui o time mirim do Barra Clube, né, que tem o Barra aqui em Teresópolis. O time mirim do Barra Clube ganharia uma bola aérea de Freitas, Inácio, de Bernal, de Castilho, de todo mundo. Não, porque não adianta. Entrou Castilho, entrou Bernal, entrou um monte de gente e a falha continua, né? E vem. Então, assim. Poxa, o ataque do Fluminense precisa melhorar? Precisa, porque a gente tem que matar os jogos também, né? Poxa, a gente teve a oportunidade de meter 3-0, 4-0 no São Paulo e ficar. Eu vou ficar. E depois ficar. É guerra! Terça-feira é guerra! 4-0 Fluminense e o Bolívar. Caraca, meu Deus, eles ganharam de 4-0. Aí vamos pra cima da gente com tudo. Mas não. O Fluminense fez questão de um jogo onde produziu. Eu até acho que o Fluminense, assim, convenhamos, não acho que o Fluminense foi tão ofensivo contra o São Paulo hoje. Eu acho que o Fluminense fez gol e recuou bastante, recuou até demais, e digo mais. Acho que o Fluminense só não ganhou o melhor porque o Fluminense deixou de jogar uma boa parte desse jogo aí, né? Descendo as suas linhas, algo que é muito perigoso. Então, assim, se não resolver essa zaga, dificilmente a torcida vai embarcar, sabe? Nessa, né, sabe? Chegou a hora de ganhar a Libertadores, sabe? Dificilmente vai embarcar, porque tem um problema muito sério. É muito drástico. Não é um detalhe. É um problema muito sério. Que é a bola aérea e a zaga do Fluminense. São problemas, assim, exagerados.
exagerados até aos olhos de pessoas que, sinceramente, nem acompanham tanto futebol. Às vezes acompanham o canal Hora do Flu pra querer só saber as notícias e tá bom, né? Não é igual a gente que fica aqui vendo a análise, passa por aqui, tem que sair pela direita, pela esquerda, pelo meio, por que que o jogador direito não é bom, né? Não, as pessoas só querem ver o futebol e até essas pessoas que veem o futebol, talvez com um copinho de chopp na mão, sabe? Assim de boa. Eu copo de chopp na mão e eu peguei, tipo, minha garrafa de água. Mas assim, essas pessoas, até qualquer pessoa. Minha esposa, gente, a minha esposa, ela não é tricolor, né? Ela fala, mas vocês tomam gol, hein? De cabeça então, pelo amor de Deus. Quando o problema tá tão exagerado, cara, como que a gente vai resolver isso? Agora, já parou pra pensar nas opções que o Zubeldia também tem pra solucionar isso? Freitas, Inácio, Igor Rabelo, Julian Milhan, Davi Schwindt, esse aqui, coitado. Eu nem conto, Davi. Não porque eu não acredito em você. Porque quando você foi utilizado contra o Bahia no ano passado, fora de casa, você foi ótimo. Não é por isso não, meu amigo. Mas é porque o Zubeldia parece que ele não gosta de Xerém. Então não sei por que que a gente ainda conta, né? Tem que excluir. Não conta, não usa Xerém. Beleza. Acho errado? Acho. Não gosto? Não. Mas assim, só que as peças que a gente tem, o único que a gente ainda... E tem o James ainda, que eu não falei, né? Então assim, o único que eu ainda tenho uma esperança é Julian Midjan e James, tá? Freitas, Inácio e Igor Rabelo, zero esperança. Freitas, eu acho que o Freitas seria aquele zagueirão pra ficar no banco e quando precisar pra ficar espanando bola, eu colocaria ele porque é alto e tal. Sabe, o jogo tá acabando, mas não seria meu titular, tá? Inácio também nem pra isso. Então assim, as peças que o Fluminense tem pra zaga também são tenebrosas, tenebrosas. Então, vai ter um trabalho muito grande aí o Zubeldia, caso ele se mantenha no cargo após o jogo contra o Bolívar. Mas eu sinto que, sei lá, eu sinto que o Fluminense vai classificar, tá? Mas, pelo andar da carruagem, não vai ter que fazer 3 no Bolívar, não. Tem que fazer 4, porque a gente sempre toma gol. Entendeu? Então é isso. No mais é isso, é aquela vitória onde eu achei até que o Fluminense em certo ponto estava controlando bem o jogo, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, às vezes não é porque o Fluminense deixou de jogar, mas é porque o Fluminense começou a controlar a partida. Só que às vezes eu acho que o Fluminense tenta controlar cedo demais, sem matar, né? Você só controla após matar o jogo, né? Mas é isso. Pelo menos vencemos 3 pontos, talvez isso dê um gás maior, né, pro torcedor, um gás maior para os jogadores, né? Mas essa zaga aí, eu acho que essa zaga aí só orando, porque e por que não usar o Davi Schwindt, né? Já que tá tão ruim, os caras erram tanto. O primeiro lance do Inácio nesse jogo foi um lance horrendo. Ele sozinho, assim, se embananando com a bola, o cara roubou. Não parece nível profissional, tá? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Feliz demais com a vitória do Fluminense. Mas com aqueles velhos problemas de sempre. Mas é isso. Não deixe de acompanhar o canal do Flu. É um prazer enorme ter você aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.